tarde a todos os amados irmãos e amigos. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui para vos transmitir a palavra de Deus e podemos, de uma forma graciosa, transmitir aquilo que Deus tem posto no nosso coração para vós, não somente para vós, mas em primeiro lugar para mim e depois também para a vossa pessoa. Vós que estáis aí esperando realmente uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de graça, uma palavra que venha diretamente de Deus para o vosso coração e também para o meu coração. E é importante que a palavra do Senhor, ela nunca fica, na verdade, vazia, ou nunca voltará para trás vazia. Ela vai produzir sempre efeitos na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. E nesta tarde, com a ajuda do Senhor e certamente com a graça que o Espírito de Deus nos dá para que possamos comunicar estas verdades profundas que se encontram na palavra de Deus, gostaria de ler alguns versículos num pequeno salmo de Davi, o rei Davi, este homem que realmente foi ungido pelo Senhor e na sua graça que recebeu do Senhor, ele foi na verdade um grande homem na nação de Israel. Entre os reis que na verdade podíamos contemplar na nação de Israel, este foi um dos bons reis que nós podemos ver na Bíblia Sagrada, um homem que realmente amava o povo, um homem que estimava o povo, um homem que a cada dia, diz a palavra de Deus, tinha um coração segundo o coração de Deus. Então eu queria ler precisamente o Salmo 40 e o versículo 1 a 3 e assim partir aqui para a meditação desta tarde, em que diz a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nesta tarde, eu queria compartilhar convosco um pensamento sobre a chave mestra na vida de Davi. E esta chave mestra, ela deve existir no coração de todos nós. Devemos, na verdade, a cada dia transportar esta chave mestra na nossa vida. E estou a falar precisamente na palavra, no poder que a paciência tem. E pensar um pouco sobre esta palavra, o poder da paciência. E quando olhamos nos nossos dias, a paciência é realmente, sem dúvida alguma, uma virtude, não é? Uma virtude, uma das mais importantes virtudes que levam os homens à conquista dos seus sonhos e à realização até dos seus objetivos. Se as pessoas tivéssemos mais paciência, não haveria, repare, em nós, não haveria no nosso meio, não haveria nas famílias, não haveria entre os amigos tantas confusões, tantos acidentes até seriam evitados, por exemplo, nas autoestradas, nos engarrafamentos, não é? Certamente evitaríamos até muitos aborrecimentos se conseguíssemos ser mais pacientes e até teríamos, na verdade, muitas mais vitórias alcançadas. Também é na paciência que podemos dizer que cansamos o inimigo e conquistamos os nossos objetivos. Por exemplo, dentro de um engarrafamento, o relógio é um dos grandes inimigos porque temos horários a cumprir, temos um lugar aonde chegar e então o nosso inimigo torna-se o relógio, não é? Mas com a graça de Deus, com a paciência que Deus nos possa dar, nós conseguimos alcançar esse inimigo e outros e vencê-los. E também, na verdade, vimos que vivemos uma época em que as pessoas vivem correndo de um lado para o outro. É verdade que neste momento estamos passando dias difíceis, estamos no estado de emergência, não há aquele corre-corre, mas dentro dos nossos lares a paciência esgota-se, não é? E elas são também, na verdade, contra a falta de paciência, é também um inimigo
contra, na verdade, a capacidade de podermos, no nosso dia-a-dia, libertar tempo para termos um tempo, um devocional com Deus, um tempo com Deus e passarmos, na verdade, um tempo na sua presença. E é verdade que estamos vivendo tempos agitados, ansiosos e às vezes até a nossa ansiedade é precisamente pela última novidade, não é? A última novidade. O que é que vai acontecer no dia de hoje? O que é que este ou aquele nos vai trazer? As novidades do dia a dia, não é? Trazem uma grande curiosidade e também uma certa ansiedade ao nosso coração. E creio que isto é um reflexo também da nossa geração que vivemos, a geração em que nós estamos a viver, é a geração do instantâneo, do imediato. Ontem já era tarde, tinha que ser já, na verdade, no dia anterior, e percebemos que a cada dia a frustração ela vive estampada no rosto de muitas pessoas, levando-as inclusive ao desânimo, à desaceleração dos corações, das mentes. Porém, Davi, neste precioso salmo, dá-nos, na verdade, a senha. Podemos dizer que ele dá-nos a password para vencermos estas armadilhas e alcançarmos a nossa vitória na presença de Deus. Assim, na verdade, uma das grandes virtudes que então deve haver na nossa vida é a paciência. A paciência dos vencedores. A paciência é então uma grande virtude e Davi ele diz, esperei com paciência no Senhor. Reparemos, observemos bem a palavra de Deus, o que é que Davi deixou aqui para nós, esta fonte de riqueza que ele deixou para nós. Ele diz, esperei com paciência no Senhor. Esperar realmente não é fácil. Esperar torna-se uma grande virtude. Mas é verdade que até o nosso nascimento, ele vem de um princípio de espera. Toda a mãe tem que esperar pela criança que ama, na verdade, 9 meses. Mas também é verdade que vivemos em um século onde tudo acontece com uma rapidez tão grande que as pessoas estão mais dispostas a pagar do que a esperar, não é? Estão mais dispostas a pagar do que esperar. É a sociedade moderna e imediatista. Contudo, a vida já começa então com uma espera, como eu disse, uma espera de 9 meses para nascer e continua com uma sequência de espera até ao fim. É verdade que a grande dificuldade para esperar é a dúvida de se vai acontecer, se não vai acontecer, o que é que vai surgir, é o tempo da espera. E há momentos na jornada da nossa vida que a única coisa que temos que fazer é esperar pela intervenção divina. Por isso, Davi, neste momento de grande prova, de grande luta, de grande dificuldade, ele faz uma coisa tremenda. Ele diz, esperei com paciência no Senhor. Este esperar com paciência no Senhor, esperar a intervenção divina, não significa para os filhos de Deus deixar de fazer alguma coisa ou ficarmos literalmente de braços cruzados. Mas é verdade que enquanto esperamos pelo Senhor, enquanto esperamos pela intervenção do Senhor, podemos e devemos, na verdade, meditar na sua palavra, orar ao Senhor, buscar a face de Deus. Prezado amigo, você que está também desse lado e que talvez não tenha esta expectativa, esta esperança, talvez nunca teve o contacto com a Bíblia Sagrada, talvez nunca teve uma Bíblia nas suas mãos, ou tem a sua Bíblia em sua casa, mas está, na verdade, guardada na sua estante. Talvez você que outrora até andou nos caminhos do Senhor e nos dias de hoje a luta é tão grande, a sua paciência se esgotou. Olha, é tempo de tirar a sua Bíblia da livraria, é tempo de tirar a sua Bíblia da estante, é tempo de tirar a sua Bíblia da gaveta e colocá-la à sua frente, fazer uma oração ao Espírito da Graça, pedir a Deus que possa desvendar os seus olhos, abrir o seu entendimento, para que na verdade possa compreender novamente os caminhos do Senhor e entender qual é a sua vontade para a sua vida e seguir em frente com este Deus
que na verdade há cerca de 2000 anos atrás Ele trouxe uma revelação tremenda até nós, que diz em Hebreus que havendo Deus antigamente falado aos homens de muitas formas, de muitas maneiras, através de sonhos, visões e enigmas, Deus falou, mas diz Ele que nestes últimos tempos, nestes últimos dias, Ele nos fala através do Seu Filho, e esse Seu Filho que foi, na verdade, o Filho chamado Jesus Cristo, o grande Salvador que viveu entre nós. E é interessante, irmãos e prezados amigos, que por mais que uma mãe queira, deseje ardentemente o nascimento do seu filho, ela o carrega no ventre, terá que esperar os 9 meses, a não ser que a criança nasça prematuramente. Por mais que um jovem deseje realmente a sua habilitação, terá que esperar completar realmente o tempo, os estudos, terá que completar o seu curso para realmente conseguir alcançar o seu, deixem usar este termo, o seu canudo diploma, como realmente lhe chamamos na gira. Por mais que a pessoa deseje realmente está doente, mas por mais que deseje ser atendida por um médico, por um profissional, ela terá que também aguardar na fila do hospital. Por mais que alguém deseje, ele tem que esperar. Então a nossa vida é feita de esperas. E quando olhamos para a palavra de Deus, Davi, este homem, então ele nos ensina que a melhor coisa a fazer é saber esperar, mas esperar em Deus. Pois quem não espera também faz outra coisa, desespera. Quem não espera, desespera. Diz a palavra do Senhor que é bem-aventurado o homem cuja confiança está no Senhor. É bem-aventurado o homem que sabe esperar no Senhor. Por exemplo, a palavra de Deus diz: aquele que crê não se apressa. Aquele que crê espera pelo tempo certo da vontade do Senhor. Assim Davi fez esta declaração. Ele tinha experimentado na prática o poder da paciência com alegria. Paulo aos Romanos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Davi suportou pacientemente as duras perseguições enquanto esperava, ele orava. Por isso ele diz que esperou com paciência e o Senhor inclinou para ele os seus ouvidos. E esta é uma palavra tremenda. Veja que o Deus Todo-Poderoso inclina-se para ver quem está clamando por Ele. Deus inclina-se. Então eu posso, na verdade, imaginar o grande Deus levantando-se no seu trono de glória para observar o que se passa na terra, o que se passa em minha vida, na sua vida. E isto é motivador para nós, é um lenitivo de motivação, de incentivo a termos paciência. Meu irmão, prezado amigo, Deus inclina-se então para ver o que está acontecendo na sua vida e na minha vida. Deus está atento a todos os pormenores. Então é interessante repararmos que diz a palavra de Deus que Ele, por conseguinte, ouve as nossas orações. Assim como Davi também, na verdade, pode ter experimentado Deus ouvindo o seu clamor, também nós podemos. Meus amados irmãos e prezados amigos, qual é a mãe que não reconheceria o choro do seu filho se ela estivesse até num grande supermercado e de repente ouvisse a criança chorar? Ela certamente correria para ela, porque ela conhece a criança que carregou nos seus braços. Ela conhece até não só apenas pela voz, mas pelo choro. Assim é Deus para conosco. Deus ouve o clamor do seu povo. Não existe oração perdida diante de Deus. Davi disse: esperei, ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Então Deus está vendo e também ouvindo o seu clamor. É interessante que um dos nomes de Deus que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras
é El Roi, o Deus que vê, o Deus que vê, o Deus da vista. E no passado nós temos encontrar homens e mulheres de Deus que experimentaram em tempos de grande luta, de grande dificuldade, eles souberam esperar com paciência no Senhor. Por exemplo, lembro José, este homem que experimentou o poder da paciência na sua vida ao suportar por muitos anos a pena por uma transgressão que ele não cometeu, até se tornar, na verdade, o grande governador do Egito com uma idade de 30 anos. E diz a palavra de Deus, ora, José era de idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Outro homem que, na verdade, experimentou o poder da paciência foi precisamente Jó, o homem que nós, na verdade, chamamos e que se tornou um grande símbolo da paciência ao suportar pacientemente todas as aflições que lhe vieram à sua vida. Ao fim, é interessante que a palavra de Deus nos mostra, e de uma forma tão maravilhosa nos mostra, que no final Jó foi um homem vitorioso, ele triunfou sobre todas as suas dificuldades por meio do poder da paciência. E quando Tiago fala acerca dele, ele diz, eis que chamamos bem-aventurados os que suportam a aflição. E diz ele, ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. O Deus que, na verdade, a Bíblia fala, é um Deus cheio de misericórdia. Ele atenta para o nosso clamor, Ele atenta às nossas orações. Quando olhamos para a palavra de Deus, podemos ver que realmente a palavra do Senhor diz que e será que antes clamem eu responderei, e estando eles falando, eu os ouvirei. A paciência é uma grande virtude. A paciência, ela faz parte integrante do fruto do Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor, e o fruto do Espírito é amor, fé, e logo a seguir vai dizer longanimidade. E longanimidade tem a ver com paciência. Então, Deus em seu infinito amor conhece a nossa estrutura e Ele traz o livramento na hora certa. Já Salomão afirmou esta grande verdade: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Veja bem o que a palavra de Deus diz, prezado irmão e prezado amigo. Isto deve ser um conforto tremendo para nós. Diz a palavra do Senhor que é melhor o longânimo, é melhor aquele que é longo na paciência, aquele que na verdade sabe esperar, aquele que sabe aguardar no Senhor. Esse, na verdade, é tido nas Escrituras como melhor, como bem-aventurado, como um homem muito feliz. Então, o triunfo da paciência, diz a palavra de Deus, no versículo 2, diz que atirou-me de um lago de horror, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então, é bom notarmos que o salmista disse: Ele tirou-me. E há momentos na vida de todos nós em que aquilo que é mesmo necessário é a ação de Deus na nossa vida, mas para isso precisamos também estar receptivos a ouvirmos a voz de Deus, o mover do Espírito Santo, estarmos receptivos, na verdade, ao momento em que Deus vai agitar as águas da tua vida e traz aquela grande vitória e te entrega nas tuas mãos e tu vês a glória do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento de vitória, nesse momento de libertação, então tu glorificas a Deus, porque diz a palavra do Senhor que Deus é poderoso para fazer todas as coisas muito melhor e mais abundantemente do que aquilo que nós pedimos ou podemos pensar, segundo o poder de Deus que em nós opera. Prezado irmão, prezado amigo, enquanto tu esperas a ação de Deus na tua vida, acredita que Deus está trabalhando a teu favor e a meu favor. Deus trabalha a favor daqueles que amam a Deus. Quem está dentro de um buraco, o quanto mais cavar,
mais se afunda nesse buraco. Faz-me lembrar as areias movediças. Quanto mais a pessoa se mexe, mais ela se afunda. É importante então entregar nas mãos de Deus os momentos difíceis. Uma pessoa que se está afogando em um rio, dizem os bombeiros, segundo eles, diz que a melhor forma para salvá-la sem correr risco é esperar que ela se canse e pare de tentar salvar-se. Prezado irmão, prezado amigo, espere no Senhor. Pare de lutar pelos seus próprios meios. Aguarde no Senhor. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus fazer, na verdade, conforme o plano dele. A sua salvação, ela não se encontra ao seu alcance. Ela encontra-se no alcance de Deus. A palavra do Senhor nos mostra, precisamente, homens e mulheres de Deus que a dada altura tiveram que realmente largar os seus meios para deixar os meios de Deus funcionar. Por exemplo, lembramos a palavra do Senhor ainda recentemente, quando celebramos a Páscoa. Jesus estava no Getsemane e no Getsemane ele lhes deu umas palavras tão preciosas. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Jesus estava visualizando, na verdade, o Calvário. Jesus estava vendo a angústia, o sofrimento, o lugar da cruz. Ele estava, na verdade, olhando já para lá. Mas, todavia, no meio daquele sofrimento, ele diz, se é possível, e de seguida ele vai dizer, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Prezado irmão, prezado amigo, é tempo de você trocar a sua vontade pela vontade de Deus. É tempo, na verdade, de deixar cair as suas armas com as quais está lutando, para se entregar nas mãos do Deus vivo e verdadeiro, o Deus capaz de salvar a sua vida. A mesma coisa acontece connosco. Enquanto ficarmos tentando fazer o trabalho de Deus, ficaremos frustrados. Porém, se entregarmos a Ele a nossa vida e o controle da situação, com certeza Ele fará o que tem de fazer, e o que Ele faz é sempre melhor do que aquilo que nós podemos fazer. Paulo afirma que a tribulação produz a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. E reparem, diz a palavra de Deus então, e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, tribulações e provações eram uma experiência normal para o cristão no primeiro século. Na sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé pregaram em várias cidades e muitos se tornaram crentes, mas como sempre acontecia, havia uma reação de perseguições para com os crentes, porque as aflições são inerentes à nossa vida, à vida do cristão. Para os cristãos, o sofrimento não nega a realidade do amor de Deus, mas fornece a oportunidade para afirmá-lo e aplicá-lo. Esta característica de aprender a ter paciência não é o fim em si mesmo, pois a palavra de Deus diz, lá em 1 Pedro, capítulo 6, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz, na qual exultais ainda que agora, por um pouco tempo, se necessário, estáis constritados por várias provações, porque a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então é uma etapa de um processo. A paciência produz a experiência. A palavra para experiência, o caráter aqui é dokine e inclui a ideia de ser aprovado em um teste. Uma pessoa posta à prova, uma pessoa que apresenta esse tipo de experiência é conhecida por duas qualidades interiores e não por sua experiência exterior. Ou seja, a paciência produz a esperança e a esperança nos leva a uma grande experiência com Deus. Então, as dificuldades da vida não são aleatórias, sem sentido ou desperdício, quando confiamos em Deus. Deus tem o objetivo
com as lutas, com as dificuldades. Eu lembro uma vez o apóstolo Paulo passar por uma grande luta em que ele orava ao Senhor e quando orava o Senhor lhe disse: olha Paulo, a minha graça te basta, porquanto o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. E prezado irmão, prezado amigo, a graça de Deus é autossuficiente para suportarmos as lutas e as dificuldades que possam vir à nossa vida. Quando então a nossa confiança está em Deus, temos certeza absoluta de que Ele cumprirá tudo o que prometeu. Nós seremos ressuscitados para a vida eterna e estaremos com Ele na glória, não por algum tempo, mas para sempre. Porquê? Porque o Espírito Santo continua a encorajar-nos, a lembrar-nos de quão carinhoso Deus é e o quanto nos ama. Ele nos ama e fará como Ele prometeu. Diz assim Paulo, na verdade, também na carta aos Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Então podemos esperar em Deus por causa da natureza do seu amor e cumprimento das promessas. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que o resultado da paciência, o resultado vitorioso da paciência, é um novo cântico de louvor ao nosso Deus. Diz o versículo 3: e pôs um novo canto na minha boca, um hino ao nosso Deus, muito soberão e temerão e confiarão no Senhor. Então o salmista nos relata que após o choro veio a alegria. Já diz também o mesmo salmista, ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, há um tempo determinado diante de Deus para todas as lutas, para todas as dificuldades. Até, meu prezado irmão, prezado amigo, deixe-me dizer, até este tempo em que estamos guardados, protegidos entre os nossos lares, confinados à nossa casa, onde na verdade temos o estado de emergência, é um tempo que vai terminar. Um dia, na verdade, o Covid-19, ele passará também à história. Foi um tempo, porque tudo é um tempo, e diz a palavra de Deus que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós, aleluia, produz em nós, e Ele produz em nós um peso excelente de glória, que na verdade nos transporta para a vida eterna, porque diz a palavra do Senhor que na verdade importa que por muitas tribulações cheguemos lá. Assim, prezado irmão e prezado amigo, não desanime neste tempo de prova, não desanime neste tempo de luta, seja resoluto e na verdade deleite-se com Deus e em Deus, porque Deus está a agir e vai agir. Podemos então celebrar a vitória, podemos cantar ao Senhor nosso Deus. Então o salmista, Davi, ele começa na verdade por dizer: colocou em mim, não é? Ele diz: pôs um novo cântico na minha boca àqueles que temem ao Senhor. E é interessante que aquilo que nós na verdade também esperamos do Senhor é a sua grande vinda. E diz a palavra do Senhor: portanto, irmãos, tede paciência até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Prezados irmãos, nós estamos a um passo da vinda do Senhor. Quem dera que até fosse já neste momento. Quem dera que fosse hoje mesmo a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, ela está próxima. E na verdade o apóstolo Paulo, ele diz, Paulo ensina e escreve aos crentes da Tessalónica, diz: ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. A oração de Paulo então por os crentes da Tessalónica era que o Senhor encaminhasse o coração deles a uma compreensão mais profunda do amor de Deus e da paciência que há em Cristo Jesus. Desejando que os crentes prosseguissem com o compromisso, Paulo pediu a Deus que os orientasse enquanto eles meditavam então sobre o amor de Deus por eles e sobre a tolerância, paciência de Cristo Jesus. É interessante que a tal determinação interior capacita-nos a enfrentar e vencer as dificuldades
que na verdade venham no nosso dia a dia. Assim, na verdade, o Senhor possa, na verdade, ajudar cada um de nós. Então devemos experimentar o poder da paciência em nossa vida. O Senhor Jesus Cristo afirmou: na vossa paciência possuí a vossa alma. Amém? Na vossa paciência possuí a vossa alma. Prezado irmão, prezado amigo, que na verdade este tempo seja um tempo então de meditação e possamos na verdade ter um momento em que mesmo no meio da aflição, no meio da angústia, no meio de tudo que está acontecendo, saiba esta grande realidade. Deus está presente, Deus está consigo, Deus está ouvindo a sua oração. Não desanime, porque tudo na verdade, as suas lágrimas tem uma recompensa, como diz a palavra de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus ricamente abençoe cada um de vocês e até, na verdade, a uma próxima transmissão, que Deus possa ser glorificado através das nossas vidas para a sua grande glória. Amém.